Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, podcast que leva até você todo aquele conteúdo que nós gostaríamos de ter recebido antes, para que nós não cometêssemos as falhas que nós cometemos e que a gente consiga aprender com os acertos de quem está jogando o jogo do empreendedorismo e jogando bem, né? Jogando com propósito, jogando com cuidado e jogando com maternidade. A gente vai dar um spoiler sobre o que a gente vai tratar aqui hoje. E esse episódio é super especial porque é o nosso episódio especial de Dia das Mães. E a gente trouxe uma convidada aqui hoje que ela tem tudo a ver com esse ambiente materno. E a gente vai já falar sobre isso. Primeiramente, quero que você pegue aí papel e caneta para você anotar tudo que a gente vai tratar aqui, não perder nenhum insight, principalmente você que é mulher e empreendedora. Esse episódio é especial para você também, tá bom? A gente tem os nossos patrocinadores e apoiadores do Aí Sim. A gente tem aqui o HubX Studio, que leva até você toda essa qualidade de som e imagem. A gente tem a Manu que faz, que a gente já comeu aqui nos bastidores, mas se você não acompanha no nosso Instagram, acompanha lá que tem umas publicações que vão te dar água na boca para você conhecer os pudins da Manu que faz. A gente tem a Golden Cloud Technology, a 2P Treinamentos que estão conosco, e eu quero falar aqui dela também, que está aqui nos ajudando, nos acompanhando, que faz a comunicação do Aí Sim Podcast, que é a Agência Fronteira, tá? Então, se você quer mudar o seu posicionamento, também fala com os meninos da Agência Fronteira, o Matheus vai lá, e a Matheus, a Camila e toda a turma vão te atender super bem. A Camila tá aqui com a gente aqui nos bastidores, o Matheus também, e vamos dar essa moral pra galera aqui que cuida da comunicação do Aí Sim Podcast. Mas, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso movimento. Eu tô aqui com ela, que é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, com mais de 14 anos de atuação clínica. Ela é fundadora da Maternar, clínica que nasceu com a missão de acolher e cuidar da mulher em todas as fases da vida, com ênfase na gestação, no pós-parto e estética funcional. Ela também é a mãe da Júlia e empreendedora, se dedica diariamente a transformar cuidado e propósito. Gente, eu tenho a alegria de receber ela, que já foi minha cliente, eu já fui cliente dela, adoro, sou fã do trabalho dela. Marisa Marinho, seja bem-vinda ao Aí Sim. Muito obrigada, Lucas, um privilégio estar aqui com você. A gente... Esse episódio ele foi pensado, inclusive, a ideia, gente, era trazer a Alessandra, minha esposa, para apresentar junto esse podcast. Depois, deixa nos comentários do podcast se vocês querem que a Alessandra venha apresentar comigo, que ela não acredita que vocês querem. E eu quero que vocês, né, façam lá o pedido. Quero dar uma força, né? Dê uma força aí. Mesmo. Mas a gente, obviamente, vocês que me acompanham nas redes sociais sabem que a gente está com o Tomás, que é o nosso bebê recém-nascido. E enfim, e filho doente, e a rotina tá complicada, a Alessandra não conseguiu vir para a gravação, mas eu tô aqui com essa missão de tocar, porque, como eu falei, nós fomos seus clientes, entendemos um pouco do bastidor do que é a realidade desse teu atendimento, e eu queria que você começasse falando pra gente um pouco do que é esse trabalho da Maternar. Pronto, Lucas. A Maternar, ela surgiu, na verdade, antes de eu começar a Maternar, eu atuava como professora universitária, né? E aí eu já estava 7 anos mais ou menos já na docência, eu já chegava, eu digo, não, calma, eu continuava realmente atendendo em domicílio, mas não era com o mesmo foco, né? E eu comecei a desejar muito abrir alguma coisa que fosse diferente, tivesse um olhar diferente, que não fosse uma clínica de estética igual a todo mundo. Porque clínica de estética, venhamos e convenhamos, existem em todos os buracos de Fortaleza, né? A laser, B laser, C laser, D laser. Todos os nomes e todos os modelos que você quiser, tem. Mas eu queria que trouxesse uma coisa muito diferente com relação ao olhar, como a gente olha para essa mulher, como a gente vai acolher essa mulher, né? E o período da maternidade é um período que é muito diferente. A mulher, ela tá numa fase que ela precisa ter uma atenção muito especial com tudo que a gente faz. E eu notava que
as clínicas de estética não tinham esse cuidado. Então, vou dizer um exemplo básico. A gente vai, como profissional, se você chegar em qualquer loja dessas de dermato, né, de cosméticos, dermocosméticos, eles simplesmente, você pergunta para o vendedor o que é que pode, o que é que não pode, e quantas vezes eu já recebi produtos ditos por vendedores que poderiam ser utilizados numa gestação e que não poderiam. E cita um exemplo ou uma possibilidade de risco que uma mãe pode estar correndo e não sabe dentro de um atendimento desse, numa clínica que não é especializada numa saúde para esse momento. A gente tem todos os tipos de risco, né? Desde os riscos maiores, desde uma formação fetal, por exemplo. Por exemplo, a gente não indica produtos que têm uma alta quantidade de vitamina A, né? Os retinóides, ácidos retinóicos, eles são completamente contraindicados porque eles poderiam gerar realmente uma formação fetal. Como a gente tem aqueles que são simples, tipo, que só não são legais para o corpo porque não são naturais. Mas a gente também tem aquelas substâncias que podem ser cancerígenas, a gente pode ter aquelas substâncias que a gente pode ter uma alteração, que a gente fala, gerar um estímulo na puberdade dessas crianças. Né? Então, tipo assim, na gestação. Desde o que elas recebem da gestação. E a gente fala muito durante a... Né? Vocês vão ver os conceitos de muitos profissionais falando sobre os 1000 primeiros dias, que são muito importantes na vida de um indivíduo. E a gente está falando sobre bebês que estão dentro do feto, que são realmente desproporcional, vamos supor, Lucas. Eu estou usando um produto, certo? Esse produto ele pode ter parabeno. O que é que os parabenos eles fazem? Além deles serem disruptores endócrinos, né, que eles estimulam essa puberdade precoce, vamos dizer assim, eles também têm potencial cancerígeno. Só que a gente está falando de um bebê que tem 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, 1 quilo, é muito pequenininho, é um bebê que tem informação. E já foi visto, por exemplo, que os parabenos eles atingem o cordão umbilical. Então, se a gente sabe que essa mulher, que ela está utilizando esses produtos, e aí ela pode estar usando diferentes produtos, ela pode estar no shampoo, no condicionador, no creme que ela usa durante a própria gestação, né? A gente tem de tudo. Então, a gente realmente, o que é que a gente orienta? Que ela tenha muito cuidado com o que é que ela vai utilizar. Né? Então, se você imaginar que a mulher, ela tem que ter... vocês fazem esse cuidado de indicação? A gente faz esse cuidado tanto de indicação, como a gente também tem um cuidado de tudo que está dentro da clínica ser livre de xenobióticos, que a gente chama. Né? O que são... Quando a gente vai olhar um cosmético, é importante a gente entender o quê? Que a gente tem os princípios ativos. O que são os princípios ativos? Vamos dizer, eu quero utilizar um produto que vai prevenir uma ruga. Aí eu vou utilizar um agente que tem um efeito rejuvenescedor. Ah, não, eu quero trabalhar uma coisa para estria, então eu vou trabalhar de outra forma, né? Eu quero clarear essa pele. Esses são os princípios ativos. Os princípios ativos, eles estão ali decorrentes da patologia que eu tenho. Então, se eu tenho um melasma, se eu tenho uma estria, e aí vai de acordo com a minha função estética. Quando eu falo sobre a base cosmética, é o veículo, então é o que a gente chama de creme, é um óleo, é um sérum, é a base. E ali eu coloco o meu princípio ativo, certo? Sim. Essa base cosmética, ela também pode ter substâncias que a gente chama de xenobióticos, que é exatamente isso que eu tô te falando. Sim. Então, a gente não deve olhar só o princípio ativo, a gente deve olhar o princípio ativo e a base cosmética. Então, é muito amplo, porque quando você vai olhar dentro ali de um rótulo e você vai olhar um produto, aquelas palavras ninguém entende. Um leigo não vai entender jamais. Sim. Porque parece um bando de palavrão, assim, são palavras até difíceis, às vezes, de falar. Então, assim, realmente, o profissional, ele tem que estar apto para estar olhando isso, para estar avaliando e para ele dizer. Quantas vezes eu já fui atrás de produtos e eu disse, olha, para usar para gestante? Porque eu sempre pergunto, porque se a vendedor já disser que não tem, eu nem olho. Né? Não é nem que a gente não vá olhar, mas eu já faço um filtro ali, né? Já dou um spoiler, mais ou menos assim. E quantas vezes eu já recebi e disse assim, gente, mas isso aqui não tem. Teve uma vez que eu lembro, há muito tempo atrás, uma vez eu ia atender uma paciente e eu já tinha muito essa visão. E eu tinha esquecido um creme. Eu ia atender ela em domicílio. E não, essa paciente, ela não estava gestante, com a graça de Deus. Mas eu cheguei rapidamente, eu digo, olha, eu preciso de um produto, eu quero um produto. Aí eu já pensava nisso, né? Porque meus produtos tinham que ser utilizados para gestantes também. Não que a gente devesse usar um produto desse para
Você que é homem, não deveria usar, Sim. nem pra você, né? Eu nunca vou ter filho, ok, mas pra sua saúde você não deveria estar usando esse tipo de substância. Uhum. Então a gente deveria. Aí eu peguei e fui, comprei nas pressas, no meio do caminho e tudo, e fui atender essa paciente. Quando eu cheguei, era um produto neutro. Então, quando a gente vai pensar assim, é um produto neutro, não tem nada. O que é que ela vai fazer de mal? É um produto neutro. Quando tu pensa assim, produto neutro, o que é que tu pensa? Vem na tua cabeça? Tipo assim, cara, tranquilo. Tá Tá ótimo, tá sossegado, né? sossegado, é neutro, não tem nada. Quando eu olhei atrás no rótulo, eu digo, ai meu Deus do céu, eu joguei o pote inteiro no lixo. É engraçado você trazer tudo isso, o Marisa, porque existe muita coisa do é tudo igual. Existe, aí você vai contratar um procedimento estético e busca o preço. Quando você busca o preço, na verdade você não está olhando, você não sabe do detalhe do que está na escolha dos produtos utilizados por cada uma das clínicas e o cuidado que se tem em relação a isso. É verdade. A gente vive essa realidade no segmento de consultoria e treinamento, né, do mesmo jeito. Ela diz assim, não, treinamento é tudo igual, né? Ainda tem o pessoal, os preconceituosos, né? Isso aqui é tudo coach, né? E coach é tudo igual. E a gente entender que em todas as áreas, em todos os segmentos, existem os charlatões e os bons profissionais. Existem as pessoas que cuidam, né, dos pacientes, né, dos clientes, entendendo que aquilo vai muito além de uma negociação ou de um procedimento estético, mas é uma vida que está ali do outro lado. Né? Na verdade, duas, né? Em muitos casos. Até 3, 4. Mas, Marisa, hoje vocês trabalham, né? E aí uma das coisas que você trouxe até na sua apresentação, na sua bio, que você fala dessa questão da saúde da mulher. E quando a gente fala a maternar, que às vezes a pessoa pensa que é só, e você coloca, né, saúde e estética, e muitas vezes as pessoas pensam que é só estética. E eu sou homem, tá? E aí você olha, e antes da gente fazer o trabalho, de eu entender todo o bastidor do teu trabalho, muitas vezes a gente olha para aquele movimento e diz, não, isso é besteira, isso é demais, e não tem necessidade, não tem isso, não tem aquilo. Me fala um pouco, né, entre os procedimentos que você realiza, por exemplo, dentro do cuidado com a gestante propriamente dito, que tem gente que pensa que é besteira e que na verdade é um cuidado essencial, né, e que vai fazer toda a diferença para a saúde daquela mulher e do bebê dentro do processo. Pronto. Quando tu falou até com relação ao nome saúde estética, eu sempre coloquei esse nome saúde antes da estética, porque eu sempre pensei que a saúde ela vem em primeiro lugar, né? Então antes da gente pensar, porque estética é uma coisa muito pessoal. Eu posso gostar, você pode gostar de uma pessoa assim, o outro pode gostar de uma pessoa assada, cada um gosta de um jeito, né? É uma coisa muito individual. Mas o saúde, eu sempre digo, saúde é para todo mundo, né? Aquela coisa, você vai recomendar ter uma boa alimentação para todo mundo, porque todo mundo precisa. A prática de atividade física é para todo mundo, porque todo mundo precisa. Não é questão de escolha, é para todo mundo. Então, a gente lá na clínica, a gente também tem uma visão, eu como fisioterapeuta, acabou que eu trouxe a minha visão funcional. Então, eu vejo muita questão de funcionalidade também. Então, uma das coisas, por exemplo, que a gente pega muito, principalmente na fase da gestação e do pós-parto, é a questão da diástase. Vou colocar um exemplo, né, que a gente tem que pensar aqui. Porque a diástase é um afastamento, quando a gente tem a musculatura de reta abdominal, aqui no abdômen. Então, ela se afasta no sentido de a gente adaptar um bebê e, teoricamente, quando acabou a gestação, essa barriga, ela teria ali umas 6, 8 semanas para ela estar voltando, certo? E aí, Lucas, o que acontece? Tem mulheres que, inclusive durante a própria gestação, passam a ter uma diástase, que a gente chama uma diástase patológica. O que seria uma diástase patológica? É como ela começa a gerar outros problemas para a nossa saúde. Exemplo, ela pode gerar problemas de incontinência, então é aquele escape de xixi que muitas mulheres, inclusive tem mulher que acha que é normal. Eu perdi aqui um pinguinho de xixi. Desconfie, não é normal. Não é pra gente estar perdendo, porque hoje se você, com a idade que você tem, você tá tendo um escapezinho, quando você for idosa, você vai perder quanto? Né? E a gente começa a pensar nessas questões funcionais mesmo. A dor nas costas. É para eu ter uma dor nas costas? Né?
É para eu ter, por exemplo, uma hérnia, terminar a gestação, ficar com hérnia umbilical, saudável. Eu sempre falo muito que a gente também tem que estar olhando para isso. Então, na clínica, a gente vê desde a questão de postura, então a gente faz fisioterapia obstétrica, a gente faz reabilitação pós-parto. Então, eu trago muito esse olhar também. E eu sempre digo que, na mesma forma que eu estava dizendo que a saúde é para todo mundo, que a alimentação saudável é para todo mundo, ter um abdômen que sustenta o seu corpo é para todo mundo. Né? E as pessoas, muitas vezes, o que é que chama a atenção? O que é que dá o estalo dizendo assim, agora eu preciso buscar ajuda? É quando já começa a incomodar esteticamente, né? Então, às vezes, chega pessoas que às vezes ela diz assim, é porque eu tô me incomodada com a barriga. E a gente vai ver a avaliação, você às vezes consegue literalmente pegar num teste e colocar todos os teus dedos dentro da barriga e a barriga fica flácida, mole mesmo. Sim. E eu sempre comento, olha, isso daqui não é uma questão só estética. Isso, antes de qualquer coisa, é uma questão da sua saúde. Perfeito. E eu sempre digo assim, imagina uma latinha de refrigerante, certo? Sei que não é pior, mas uma latinha fechada, né? Quando ela tá fechada, então a gente pega e a gente aperta essa... A gente aperta, ela não consegue sair do canto. Ela tá toda vedada. Quando a gente faz o tss, abriu a latinha. Facilmente, Lucas, você consegue pegar, amassar, estraçalhar. Quando a gente tem uma diástase, é isso que acontece no nosso corpo. A gente perde uma pressão, tem um escape de pressão, e a gente acaba não tendo uma sustentação equilibrada. E a gente sai fazendo muitas compensações. A mulher, mais do que qualquer ser, né? Eu digo mais do que o homem, porque o homem ele tem mais força, ele tem mais testosterona, ele não tem a gestação para ele estar... Ele passa a gestação, os 9 meses da mulher, que ela está tendo alteração, ele está lá igual. Ele não mudou, ele continua a prática de atividade física dele, então a vida dele continua. Sim. A mulher, o corpo mudou. Perfeito. Então, teve essa mudança... A gente precisa com que ele tenha, né, que ela volte essa força. E ela tem também todo o desgaste do período do pós-parto, que é o quê? As noites mal dormidas. É ela que dá a mama, né? Então ela tem esse desgaste físico, emocional, tudo. E ela ainda tem uma diástase muitas vezes que tá ali e que ela não trata. Só que isso vai gerando consequências na vida, né? Hoje pode ser que ela não sinta tanto, mas quando chegar daqui a pouco, numa certa idade, ela vai sentir muito, né? E aí são todos esses problemas que pode dar incontinência, pode dar prolapso de órgãos, que é quando os órgãos vão caindo pelo canal vaginal, Sim. que às vezes é só cirúrgico, hérnia de disco, que já é outro problema, enfim, são algumas muito coisas assim. Além da estética. É muito né? além, é muito além. Marisa, uma curiosidade, né? O que é que a Marisa ouve das mães que não tem nada a ver com estética? Quer que eu diga mesmo? Dentro do consultório, lá na clínica. Como é que é isso daí? Do que é que as mulheres... Vamos lá, aqui. Essa aqui vai para os homens. Do que é que elas se queixam, o que é que elas falam lá? Conta aí, os bastidores aí pra gente. Sempre rola sobre os papéis da figura masculina, sempre rola. Fala pra gente aí quais são as queixas da turma aí. Sempre tem a história... Sempre tem sobre o esposo, sempre tem sobre a sogra. A sogra sempre acontece muito. Qual foi a história mais curiosa que você já ouviu? Não precisa dar o nome, que aí não tem problema. Não tem, assim, nada do que seja o tradicional. É tudo tão igual. Mas já teve um caso bem peculiar, que foi Ai, meu Deus. Foi uma situação assim. Tinha uma paciente, ela estava no pós-parto, né? E ela estava num período que ela pediu ajuda do sogro da sogra e ela pegou e trouxe eles, que eles moravam longe, trouxe eles para cá. Para dentro de casa. Para dentro de casa, alegria. Literalmente, porque também o marido trabalhava fora. Literalmente, passava muito tempo fora. Tá. Então, na época, eles se proporam a ajudar, foi uma coisa meio que... Só que eles viviam num bar. Rapaz, mas que alegria, né? Eles viviam no bar, e a comunicação não era muito boa. Enfim, eu acho que foi a história que mais me chocou. Chegou um certo dia que ela chegou e ela foi se queixar, porque, enfim, eles não estavam ajudando, na verdade viviam num bar, então não estava tendo o propósito que estava ali. E aí eu acho, não sei se... Agora eu não vou lembrar detalhes, não sei se ela chegou a comentar alguma coisa e tudo, mas chegou um dia que ela disse que quando acordou, tinha um homem na casa dela,
tirando as coisas, e ela acordou, tipo assim, a gente tirando as coisas e eles indo embora sem avisar nada. E foi essa a situação mais chocante que eu já escutei. De tudo. E houve de tudo, então? De tudo. A gente tem todos os tipos de pacientes. A gente tem desde pacientes que têm desfechos legais e tudo, como já pessoas que já perderam bebê. Enfim, tem todo tipo de situação e a gente tem que ter muito tato. Eu digo, mais do que nunca, a gente tem que saber como lidar com cada paciente, o que falar, como se portar, saber até que ponto a gente tem abertura para falar ou não, porque ali, muitas vezes, eu sempre falo isso, a mulher, ela deita, muitas vezes ali parece um divã. Então, ela pega e ela se abre, e ela fala muito. Tem mulheres que não, tem mulheres que são muito reservadas, que não falam, que não se queixam, que não dizem nada. Mas tem outras que literalmente falam e abrem a vinda ali para você, e conta, enfim. Tá. Mas é importante a gente entender isso, porque o marido, né, aqui do outro lado, e a gente sabe que muitas vezes são muitos papéis, né, acumulados ali. Eu vivo essa realidade com a Alessandra. A Alessandra é mãe de 4, né? Além disso, me ajuda na 2P Treinamentos. Ela cuida dos bastidores ali, parte de contratos, financeiro, ajusta alguns contatos com clientes em relação à construção de agenda. E eu vejo, né, esse movimento dessas demandas. Tento absorver o máximo possível, mas a gente sabe que no fim das contas, agora que ela estava, né, com um cuidado mais direcionado para o Tomás, que é recém-nascido, né, diga-se de passagem, que é um cuidado mais especial, assim. E aí, assim, a primeira semana, que foi uma semana que eu dei uma baixada total nas entregas para os clientes, para poder estar mais próximo dela, e eu disse para ela, rapaz, uma das coisas que eu mais odeio é um negócio chamado louça. Louça é um negócio que não é normal, ele se multiplica de um jeito serviço que de casa nunca para. Não acaba, você termina do café, já tem a do almoço, termina do almoço, já tem a do lanche da tarde e vai brotando prato, garfo, copo sujo. E eu disse, olha, vocês parem aí. Não tem condição. Tem que colocar as crianças pra fazer também. Não, mas a Maria ali já tá treinada, já tá tudo certo. Ajudar também? Não, a gente fez uma reuniãozinha. Sujou, lavou, vamos organizar aqui direitinho aqui. Porque são muitas demandas. E aí a macharada que está aí do outro lado, sejam parceiros, né? Estejam juntos aí nessas demandas, porque é desafiador. Eu que vivi um pouco tempo, né, nesse intervalo, porque acaba que as minhas demandas são realmente muito externas, a gente viu esse movimento acontecer. E eu queria, né, saindo um pouco da prática da maternar, eu queria trazer esse lado da Marisa, né? A Marisa que é a mãe da Júlia. A mãe da Júlia. A Júlia tem quantos anos, Marisa? A Júlia está com 6 anos. Está com 6 anos. E como é que é hoje essa rotina, esse administrar de papéis da empreendedora, né, da empresária Marisa, né, da fisioterapeuta? Ainda está dando aula, Marisa? Não, eu saí exatamente da docência porque eu disse assim, não, gente, não dá. O primeiro ano da maternal foi comigo como docente, e foi quando eu percebi que não dava. Porque ou eu me dedicava como professora, ou eu me dedicava realmente lá dentro da clínica. Sim. E a universidade, na época eu trabalhava na Unifor, eu sentia que eles queriam, mas tipo assim, eles queriam um tempinho para você se dedicar e você ter vínculo com a universidade mesmo. Quando um professor tem muito pouco carga horária, não tem, né? Sim. E aí eu digo, não, gente, vou sair. O universo acadêmico acaba puxando muito, né? Puxa muito porque é além, não é só sala de aula, é antes, é depois. E eu disse, não, eu vou sair, eu tô tão bem, eu vou sair deixando as portas abertas, do jeito que eu tô, então, né? Tanto que agora, recentemente, teve os 10 anos do curso, eu fui homenageada, e foi, aí eu digo, pronto, eu saí na hora certa, do jeitinho certo, né? Fazendo meu trabalho do jeito que era pra ser. E eu decidi realmente, na época, uma das coisas que eu decidi sair da docência foi que eu queria realmente também administrar mais meu tempo. Eu sei que a vida de empresária é muita coisa, porque a gente, na verdade, a gente não para. Pelo menos a minha cabeça, ela tá sempre lá, pensando o que é que vai ser no nosso próximo momento, o que é que a gente vai pensar nos pacientes, como é que a gente vai tratar, o que é que vai ter de diferente, a gente tem que estar sempre pensando.
Mas eu digo que hoje, assim, uma das escolhas que eu fiz para ter a maternar era eu conseguir ter esse momento que eu fosse em casa, que eu passasse, que eu pudesse administrar. Essa semana mesmo a Júlia pegou, tava meio dengosa, ela disse, mamãe, por favor, vem para casa, mamãe, eu digo, tá certo, minha filha, eu vou para casa. Eu fechei tudo que tinha lá para fazer, eu digo, ó, eu tô indo embora. Então, fui lá ser mãe, porque eu senti, então, são essas possibilidades que dão, né? Sim. É sempre assim? Não, tem horas que o trabalho puxa e a gente está sempre, eu sempre digo, né? A gente está tentando equilibrar pratos e a gente não vai dar conta de tudo. Vai ter uma hora que o prato vai cair, vai ter uma hora que eu vou pedir segurar aqui para mim, vai, vamos ver e a gente vai se ajustando, né? Eu acho que é um grande desafio da mulher hoje em dia é esse. É a gente conseguir assumir tantos papéis, né? Então a gente assumiu o papel de a gente é mãe, é mulher, porque a gente não deixa de ser mulher, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar se cuidando, a gente é esposa, tem tantas coisas que a gente né? E a gente tem que estar equilibrando e vai na luta mesmo. A coisa é o dia a dia, é refletindo, é trazendo essa reflexão, o que é que eu preciso melhorar aqui? Então vamos lá. E aí a gente vai ajustando. É engraçado isso, né? Eu vivi uma realidade, muitos anos de CLT na educação. E aí eu vivi essa realidade não da sala de aula, mas da coordenação, né? Coordenação e supervisão. E era uma rotina de 10, 12 horas que eu passava dentro da escola todos os dias, de 7 da manhã às 7 da noite. E eu olho para minha rotina hoje, e aí, por exemplo, isso que você acabou de falar, né? Nessa semana eu saí de uma reunião que terminou mais ou menos umas 4:30 da tarde, era o meu último compromisso externo, e o meu filho precisava cortar o cabelo. E eu disse, eu vou cortar o cabelo do meu filho, hoje eu vou levar ele para cortar o cabelo, né? Então, e aí há um tempo atrás eu não me permitiria fazer, primeiro a minha rotina não me deixaria, e segundo, talvez eu, inclusive, nas minhas cobranças, eu disse, não, eu só vou terminar de trabalhar mais tarde, porque eu acho que acaba que a pessoa fica viciada na coisa da correria e do trabalho. E aí eu me permiti, 4:30 para 5 horas da tarde, levar o João para cortar o cabelo, ter esse momento com ele, sair, fomos tomar um açaí. E foi super, só eu e ele, né? Ali, uma paradinha de pai e filho ali, só pra Mas gente. que faz tanta diferença na vida de um filho. Sim. Né? Então a gente realmente está ali, chegar e poder se possibilitar. Hoje eu penso muito assim, né? Às vezes tem coisas na escola da Júlia que hoje em dia eu participo e às vezes eu me pego pensando, e se eu ainda fosse professora, será que eu tava? Porque eu tinha que estar 7:30 na universidade. Sim. Né? Então, tipo assim, meus horários normalmente chegavam às 7:30. E aí a escola coloca no horário que eles bem entendem, achando que todo mundo não trabalha, né? E eu digo, mas gente, como é? Às vezes eu digo assim, e eu digo assim, que bom eu fiz essa escolha. Uhum. De certa forma, que bom. Porque, claro que tem seus desafios também. Claro que tudo a gente tem que colocar na balança e cada um tem uma realidade diferente. Mas foi uma coisa que eu consegui de fato, né? E eu hoje agradeço. Hoje agradeço porque realmente, sim, hoje em dia eu consigo participar de muitas coisas que eu diria que antes eu acho que eu não conseguiria. Qual foi a maior mudança que a maternidade trouxe na tua vida, Marisa? A maternidade influencia em tudo, principalmente com relação a tudo que você escolhe na sua vida. As escolhas, elas passam a... Tudo você pesa mais. Então, por exemplo, pesa o trabalho, pesa os relacionamentos que você tem, pesa o que você vai assistir. Entende? Desde as pequenas coisas, pesa no que você vai comer. Esses dias a gente estava falando, porque a Júlia tem que parar de comer doce durante a semana. Então a gente tem que parar doce durante a semana. Sim. Não é a Júlia que tem que parar, é a gente. É a gente que tem que deixar de comprar, é a gente que tem que deixar de comer na frente dela. Então não deixa... E todo mundo quer comer o doce. Então não deixa a Júlia ver tu comendo a Manu que faz aqui. Não pode, não pode. Porque então ela vai demorar, porque é muito gostoso. Mas, né, tem que ter. Claro que a gente coloca mais pro final de semana, né? Não que seja uma coisa proibida, mas assim, a questão do equilíbrio, né? Então a gente saber. Então, eu acho que influencia em tudo. Tudo você pensa, cara, eu tenho um filho. E aí? O que eu preciso? Tudo você pensa. Eu poderia estar trabalhando aqui feito doida, assim, tal. Não, mas eu tenho que parar, porque eu tenho que almoçar em casa porque eu tenho uma filha.
Sim. Eu poderia passar direto, poderia. Pra mim, seria natural. Se eu pegasse, eu poderia comer alguma coisa ali rapidinho e continuar a minha vida. Eu tô cheia de coisa pra fazer. Não tem problema, mas eu paro. Então, essas pequenas coisas, eu acho que com relação às escolhas, às decisões que a gente toma, desde dizer assim mesmo, gente, eu tenho que começar a acordar mais cedo pra fazer atividade física, porque eu preciso estar bem. Eu preciso envelhecer bem. Eu tenho que viver com muita saúde, entendeu? Então, tipo assim, são as pequenas coisas. Eu acho que as decisões que você toma, eu acho que não só na maternidade, mas também, né, na paternidade também. Acho que acredito que, da mesma forma, acho que tem um peso. Não, total, Você não tem mais a mesma liberdade, a gente tem mais as mesmas escolhas. Eu digo, olha, tudo que você tem que se aventurar em ter menino, porque depois a gente tem responsabilidade. É isso, é isso. A questão dos passos que você dá, eles são muito mais pensados, né? Vamos arriscar, vamos, mas não pode arriscar tudo não, né? Senão é negócio de tudo ou nada não, porque tem mais 4 bocas ali, dependendo, meu filho, né? Não é assim não. Não não. é assim, não. E eu acho que também, filho, ele te traz uma garra muito maior. Isso eu acredito. Gente, como traz. Você olha para aquelas criaturinhas e diga assim, cara, não é só por mim. Porque por você, eu acho que você vivia de qualquer jeito. De mochila, né? Uma mochila você pelo era mundo. Aventureiro, né? Vai, vim de qualquer jeito, né? Mas assim, quando você diz assim, não, eu não posso fazer isso, não, eu tenho um filho para criar. Então eu acho que às vezes a gente até, né? Hoje em dia você é pai de 4, não deixa de ser. Mas assim, gente, claro que tu olha para 4 pessoas ali, de certa forma, dependendo de ti, te dá muito mais gasto se tivesse só um. Se tivesse parado no primeiro, tinha dito assim, não, mas é só um. Então a gente acaba se acomodando. Tira o pé, né? Não, aquilo ali, um bocado de menina assim, você olha assim, te dá uma força danada. É agora mesmo que eu vou trabalhar. Já entendeu, né? Então tá faltando motivação aí, pode fazer menino, que não vai faltar motivação. E Marisa, muito bom. Me fala uma coisa, qual foi a maior lição que você aprendeu com a Júlia? Foi a maior lição que a Júlia já te ensinou. Ai, meu Deus do céu, calma aí. A Júlia me ensina tanta coisa, né? Ela me ensina todos os dias. Eu acho assim, nas pequenas coisas ela me ensina, né? Como a gente precisa educar um filho, né? Acho que a gente precisa ter mais paciência, ter mais doçura na nossa forma, no nosso dia a dia. E eu acho que uma coisa que a Júlia me ensina muito é que a gente precisa ter mais tempo de qualidade. A gente tem horas que a gente tem que largar tudo e viver. Acho que é a lição que eu pego mais pra mim, quando eu a vejo, eu digo, meu Deus, calma. Pera, larga tudo. Né? Hoje, mais do que nunca, eu venho fazendo esse exercício de me desprender e largar o celular, deixa e vamos, e agora, é aqui e agora. Não sei como é que vai ser com o Tomás, né? Que o Tomás acabou de chegar. Mas dos 3 meninos, né? O Cauã, a Maria e o João sem dúvida. João, quando tu crescer, tu vai assistir esse episódio. Mas sem dúvida o João é o mais desafiador deles. Né? O Cauã sempre foi muito tranquilo e até responsável demais da conta. A Maria Elisa é muito comunicativa, expansiva e tudo mais. E ela parece contigo, né? Assim, né? Na verdade, quem parece comigo é o João. Porque tu é muito comunicativa, eu perguntei por conta disso. Mas é comunicativo, mas tem um outro lado, que é o lado explosivo. Uhum. Que hoje a maturidade vai ensinando a gente a se controlar um pouco mais, né? Mas eu olho para ele, eu me vejo na minha infância e na minha adolescência, era aquilo ali. E assim, parece, sabe que quando Deus manda e diz assim, agora você vai ver como é que era, como é que olha sua aqui mãe... teu espelho. Tá aqui o seu espelho, olha aqui no espelho. E eu tenho... Ele tem sido esse movimento de um aprendizado a cada dia, dentro das conduções, de driblar dos desafios, né, de ser uma criança de 3 anos que responde, tem resposta pronta. Maria Liz não tinha, Cauã não tinha, o João vem. Cada criança é diferente. Total. E eu sempre digo, né? Criança não nasce com manual de instrução. Sim. A gente está muito acostumado a ter as coisas prontas. Né? A gente está acostumado a chegar, vem um remédio, vem a bula, dizendo qual é o horário, como é que é, tudo. Se qualquer coisa que você quer entender hoje, eu quero ter tal coisa, ensina tudo. Como é que você liga, como é que você desliga, tudo tem manual.
né? Qualquer coisinha você pergunta no ChatGPT, pergunta na internet, tá tudo certo. Sim. Mas quando a gente pensa, né, no dia a dia, com relação à parte de uma criação, tudo é muito diferente. Não Sem tem... dúvida. Sem dúvida. Minha amiga Marisa, estamos caminhando para a reta final, e na reta final nós temos algumas perguntinhas mais capciosas aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos ver se eu estou preparado, vou até beber uma água. Vamos voltar aqui para Marisa gestora, para Marisa empresária, e eu queria te fazer uma pergunta, qual foi a decisão mais cara que você tomou certa de que ia dar certo? Eu acho que abrir a clínica foi a coisa mais desafiadora que eu já fiz, assim, de me lançar. Eu tinha muito medo. Qual foi a sensação logo no começo? No começo, deu assim, meio que eu sou muito racional, certo, Lucas? Sim. Então, na época, eu coloquei tudo num papel, calma. Então, vantagem, desvantagem, como é que seria, eu coloquei tudo. Continuar, não ficar... Tudo que eu pensei, né? E eu posso dizer que foi muito... Sabe aquela história assim? Eu fui muito confiante no propósito do que Deus queria. Porque eu sentia que aquilo ali era um propósito de Deus na minha vida também. Né? Então, eu sempre tive isso, assim, que Deus queria um novo pra mim. Um novo na minha vida. E... Então, tipo, quando eu abri a Maternar, pra mim foi, tipo... Gente, eu nunca tinha empreendido, assim. Nunca tinha... Eu tinha tido consultórios... Mas é muito diferente você ter um consultório, uma coisa pequena, coisa só sua, você trabalhar pra alguém... muito diferente. Sim. E eu tive que aprender tudo. E eu digo que ainda estou aprendendo muito. Né? E a gente não para de aprender. Qual o conselho de gestão que você ignorou e se arrepende até hoje? Ixi, agora não pegou, não lembro nada assim que eu... Tenha ouvido, alguém diz assim, faça isso. Aí você diz, não, vou fazer do meu jeito. Não, a única coisa, a pessoa, uma vez eu recebi um conselho para eu não contratar uma pessoa que eu contratei e deu certo. E aí na verdade, foi o contrário. E eu não tem nada que eu me arrependa, assim, na verdade, eu ainda posso dizer que eu ainda estou buscando mais informações para entender mais sobre essa questão desse mundo dos negócios. Eu acho que é uma coisa que a gente... Porque você tem que ter noção de tudo, né? Sim. Hoje em dia parece que você tem que ter noção literalmente de tudo. Você tem que ter um pouquinho ali do marketing. Por mais que você contrate pessoas... Eu ainda estou num patamar que eu ainda gerencio muitas coisas. Sim. Então, eu conduzo muitas coisas. Minha figura é muito importante ali na clínica. É uma das coisas que eu digo muito para os clientes, é exatamente isso. E você precisa entender de tudo e saber o mínimo necessário, pelo menos para você não ser enganado, né? Pelas pessoas para que você contrata. E às vezes para você delegar e dizer assim, ó, eu quero desse jeito. Sim. Né? Eu preciso que seja dessa forma. Eu quero que a Maternar tenha essa pegada. Eu quero que a Maternar tenha isso. Então, você também tem que estar atento. 360, vamos dizer assim. É um pouquinho de tudo. Marisa, se houvesse a possibilidade de você ser demitida da sua empresa, por qual motivo você acha que você poderia ser demitida? Qual seria o motivo que eu poderia... Hoje o que eu penso que pode me tirar da minha empresa seria algum problema de saúde. Na verdade, assim, porque hoje a Maternar ainda ela não vive sem mim. E hoje é uma das coisas que eu busco é que ela viva sem mim. Tá. Eu acho que o meu grande desafio é esse. É colocar a Maternar para funcionar num patamar que mesmo eu não estando presente, ela funcione. Ela vá. Entende? O episódio já leva uma lição. Já leva. Não, isso aí, mas isso eu já estou nessa busca faz tempo. Você não tem noção. Mas hoje em dia eu acho que o grande desafio da gente também é conseguir pessoas. Sim. Eu acho que a gente está numa época, num momento da nossa vida, que você conseguir profissionais que vistam, que Sim. se engajem na empresa, que estejam ali presentes mesmo, de fato, tem sido cada vez mais desafiador. Né? Tem vários movimentos envolvidos aí, né? Tem tantos movimentos da construção de uma contratação assertiva, mas todo o trabalho que se faz posterior a isso, né? Que é mas eu já cheguei a começar, hoje em dia eu não faço mais seleção sozinha, hoje eu me presa, hoje em dia eu faço dessa forma exatamente tentando ser mais assertivo, sabe? Já. Não é mais naquela coisa, no comecinho não, e engraçado, a primeira contratação que eu fiz, pra mim foi a contratação que deu mais certo. Uhum. E foi no feeling mesmo, eu senti, eu digo, não, essa menina é boa, essa menina, ela vai dar, então...
E a pessoa que mais veste a camisa da empresa. A camisa até hoje, né? E Marisa, uma indicação de um livro, um filme ou uma série que você acredita que todo empreendedor precisaria, né, ler ou assistir? Tá, tem um filme que, quando eu penso assim, sobre filmes sobre a parte de empreendedorismo, eu gosto muito daquela, a busca da felicidade, a procura da felicidade, acho que é uma coisa assim. E eu acho aquela história massa. Incrível, né? Sim. Porque a gente fala assim, tudo passa em uma hora, né? Eu acho que aquele filme, salvo engano, acho que ele é de 2006, você acredita? E eu tenho quase 15 anos, eu acho, aquele filme. E ele 20, né? Na verdade. Ele é muito bom, aquele filme, porque, tipo assim, a gente vê tudo em uma hora, mas, gente, imagina a resiliência que aquele homem teve que ter a vida durante anos, porque aquilo ali não durou pouco tempo, aquilo ali demorou muito, né? E eu acho que é isso que o empreendedor ele precisa ter. Mais do que nunca, a gente tem que ter resiliência. É isso. E se a Marisa tivesse 1 minuto para dar um recado que ela sabe que vai chegar no celular das 8 bilhões de pessoas no mundo, né? O legado da Marisa, né? Para deixar em 1 minuto para as pessoas, qual seria a mensagem que você mandaria, Marisa? Eu acho que eu diria, né? No meio do corre-corre da vida, tenha seu momento de pausa, tenha seu momento de autocuidado. Ele vai ser precioso, né, para você, na sua vida. Ninguém vai cuidar de você se não for você mesmo. Infelizmente é isso, né? A gente às vezes acha que, então eu vou esperar. Não, não espere. Faça por você, né? Se cuide. E eu tenho uma frase na clínica que a gente fala sempre, que eu gosto muito dessa frase. Cuide-se por inteiro. Né? Então, cuide, pense na sua vida assim, em diferentes áreas. O que é que você precisa cuidar na sua área espiritual, na sua área física, na sua área emotiva. Então, enfim, todas as áreas da vida, né? Se cuide. É isso que eu posso dizer, assim, cuide-se por inteiro. Seria isso. Muito bom. Marisa, que alegria, que episódio rico, maravilha, adorei o nosso papo, adorei toda a sua contribuição. Sou fã do seu trabalho. Muito obrigada. Cliente. A Alessandra fez todo o tape lá depois do parto. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Se sentiu super segura. Exatamente. E aí, quando a gente fala e a gente valoriza o trabalho de alguém, a gente não faz isso à toa aqui no episódio, aqui no programa, a gente faz porque a gente conhece realmente o profissional que a gente coloca sentado aqui nessa cadeira. Obrigada, e como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais, Marisa? Só seguir no Instagram, @maternar.saudeestética. Saúde e estética, tem uns 3 anos. E a Marisa? A Marisa, @Marisa Marinho. Muito bom. Marisa, ninguém sai do nosso episódio do nosso programa de mãos abanando, então quero te agradecer e lhe presentear com um brigadeirão. Ai, que maravilha. Deve estar uma delícia. Se for baseado no que eu já comi antes. Um brigadeirão da Manu que faz, que nos apoia. E tá cheio de chocolate. Um presente do Aicim, que é uma lembrança que significa muito. Claro, com certeza. Uma lembrança que significa muito, representa aquilo que a gente pensa e acredita sobre a Marisa. Lindo. Muito obrigada. Adorei. É por cima isso. Isso. Olha, gente, que lindo. Muito obrigada. Bom, gente, Marisa, mais uma vez, muito obrigado, tá? Galera, você curtiu o nosso episódio especial Dia das Mães? Espero que sim. Compartilha com outras mães, empresárias, empreendedoras ou com todo mundo que você acredita que esse episódio vai fazer sentido. Eu sou Lucas Vieira, você me encontra no @LucasVieira2P. Siga também o da nossa empresa, @2P Treinamentos. A gente está no nosso canal de cortes no Instagram, que é o @Aicim_podcast. E no YouTube, no Spotify, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like nesse vídeo e compartilha com a galera para você nos ajudar a crescer e fazer esse conteúdo chegar ao máximo possível de pessoas, tá? Esse episódio teve o patrocínio da Manu, que faz, da Golden Cloud Technology, da 2P Treinamentos, o apoio da HubX Studio, da Agência Fronteira. Fica aqui com a gente, toda terça-feira às 8 da noite tem episódio novo para você. Vamos crescer junto, pra cima.
Aí sim, podcast.